Fala pessoal, tudo tranquilo, tudo em paz. Hoje nós estamos aqui na cidade de Rio Claro, mais precisamente na região de Mata Negra. Esta região que estamos, ela foi uma sesmaria no passado, onde havia muitos escravos e por isso nesse local tem até um cemitério de escravos. Mas atualmente encontramos uma plantação de cana, né? E o curioso de tudo isso é que existe uma lenda local dizendo que aqui se chama Mata Negra, que muitas negras foram enterradas nesse cemitério. E por isso eles colocaram o nome desta região de Mata Negra. Então, antes de iniciar os relatos, eu sinto informar que não fomos autorizados a entrar na casa do barão. Por estar em ruínas e tem um trâmite de tombamento histórico, mas podemos mostrar de longe o casarão, isso não interfere em nada. Então, com o drone já entrando aqui nesta pista, nesta estrada de terra, e vou contando a história aí desse casarão, a história do grão-mongol. O barão do grão-mongol se chamava Walter Martins Pereira e ele comprou as terras da fazenda Angélica que pertencia ao senhor Vergueiro, que era o senador. Esse senador aí ele veio a falecer e as terras foram herdadas, ficaram de herança aí para os seus filhos. Só que seus filhos não fizeram uma boa administração, então eles decidiram vender as terras e Walter Martins soube que tinha umas terras ali próximo da região de Rio Claro, da cidade de Descalvado, onde ele veio visitar um conhecido, que o mesmo, né, o próprio amigo dele, informou para ele sobre essas terras que estavam à venda e que eram muito boas, terras de boa qualidade. E aí ele decidiu ir até lá para ver como que eram essas terras. E quando ele chegou lá, ele decidiu adquirir parte da Fazenda Angélica, né? Então começou nesta região aqui a plantação de café. E vejam vocês que interessante, como ele conseguiu o título de Barão de Grão-Mongol. Né? Ele era só Walter Martins Pereira, um cara comum, e morava no norte de Minas Gerais. Nessa época, começou então a Guerra do Paraguai. E esse cidadão, né, um corajoso homem, reuniu ali um pessoal para ir nessa guerra, nessa batalha, que era a Guerra do Paraguai. E junto com ele, ele levou também seus irmãos. E no final dessa luta, dessa guerra, ele foi condecorado com o nome de Grão-Mongol por ele ter ajudado ali, ter reunido vários homens, ter levado esses homens para o campo de batalha, né, contra a Guerra do Paraguai. Ganhou o subtítulo de Grão-Mongol. Agora, por que ele recebeu esse subtítulo de Grão-Mongol, Barão de Grão-Mongol? Porque ele morava na região de Grão-Mongol, lá em Minas Gerais, como eu havia dito. E por isso ficou o nome de Barão de Grão-Mongol. Hoje em dia, o casarão está se deteriorando e a prefeitura local não quis investir em uma restauração deste imóvel, né, que se tornou parte da história da cidade e do Brasil. Devido a isso aí, foi proibida a sua visitação local por correr o risco de desmoronamento. Mas aquela parte que fica de pedra e alvenaria construída lá pelos escravos baianos e mineiros ainda continua firme. Mas a parte interna está toda comprometida. Infelizmente, não tem condições de estar lá dentro visitando, porque passou-se muito tempo, muitos anos, né? E não teve uma manutenção, não teve nada, então infelizmente o tempo vai deteriorando todo o local. Em 1984, o casarão ele se tornou bem de interesse cultural do estado de São Paulo. E em 20 de janeiro de 1987 foi tombado. Há muitas lendas sobre a região, essa fazenda Angélica. E uma delas foi que o nome da fazenda se deu devido ao nome da esposa do senador Vergueiro, que se chamava Angélica. A fama desse barão não era lá aquelas coisas. Diziam que ele cometia várias atrocidades com os negros
Inclusive tinha muitos casos também com as mulheres negras, né? E tinha também muitos filhos com elas. Inclusive ele se apaixonou por uma delas e a sua esposa acabou descobrindo a tal traição e mandou o capataz da fazenda matar a escrava. Quando o barão descobriu que sua esposa mandou matar a escrava, né, a história nos conta que ele deixou sua esposa presa na parte mais alta da casa, sem sair, e muitos relatos dizem ainda que ela se jogou da janela, se matou. Mas antes de se suicidar-se, ela se cortou e com seu próprio sangue, ela escreveu e fez desenhos na parede. E o mais horripilante de tudo foi que ela ficou louca. Olha isso. Ela ficou doidona. Antes dele morrer, ele teria chamado sua esposa para pedir perdão, mas ela teria se negado. Que coisa, não? E diziam que quando um escravo ficava velho, sem poder trabalhar, ou alguma criança que tinha feito alguma coisa errada, né? Tivesse aprontado alguma coisa, né? Ou algum escravo que queria fugir, ele mandava o capataz ir na captura esse escravo e ordenava que o matasse de forma muito cruel. Ou seja, ele amarrava as mãos do escravo e jogava atrás da fazenda, que ali tinha um rio que hoje não passa mais de um olho d'água. Então era ali que os escravos eram afogados e até mesmo as crianças e idosos quando não tinham mais serventia. Todos ali eram assassinados, eram mortos ali mesmo. Mas como sabemos da história, naquela época era normal esses senhores aí ter escravos. Porém, quando tudo isso acabou, que a monarquia acabou aqui no Brasil, ele deixou de ser barão e o cara se tornou vereador, presidente da Câmara de Rio Claro. E ele foi responsável por passar a notícia sobre a proclamação da República para os moradores de Rio Claro. Mas uma coisa interessante aconteceu. Ele foi o primeiro a libertar seus escravos e deixar os escravos livres. Antes de ocorrer a Lei Áurea, o Brasil estava até que sendo forçado, né, para deixar de ser um país escravagista, aí, de continuar com a escravidão, né? E ele, muito esperto, muito ligeiro, estou vendo o rumo que o Brasil vai tomar, então eu quero que todo mundo saiba que eu fui o primeiro a libertar os escravos. Bom, pessoal, estou sobrevoando aqui e mostrando parte do plantio dessa região, tá? Onde aqui eles plantam café, cana-de-açúcar e muito mais. Logo ali na frente temos 2 ônibus que trazem trabalhadores e o distribuem, né, nessas terras para que façam o trabalho rural. E ali, pessoal, bem ao fundo vemos uma árvore que ela é muito antiga nessa região. Eu não tenho certeza se é uma seringueira ou um eucalipto. Uma árvore de eucalipto, não tenho certeza, mas uma coisa eu sei, os trabalhadores rurais que trabalham aí nessa região, nesse terreno todo fértil aí, pronto para o plantio, no momento de descanso, após o almoço, eles sentam à beira desta árvore e ficam à sua sombra para poder relaxar, ficar mais tranquilos aí, descansados para voltar ao trabalho. E logo abaixo, aí do lado esquerdo da sua tela, temos ali o túmulo do Barão do Grão-Mongol. Vou tentar descer o drone e fazer uma filmagem um pouco mais perto para vocês terem uma noção de como é esse túmulo do Barão do Grão-Mongol. Mas eu confesso que eu estou tendo um problema aqui com o sinal, eu estou perdendo o sinal. Tá ruim para mim aqui, para vocês talvez estejam melhor aí, né? Eu vou ver isso depois quando eu editar esse vídeo. Pessoal, eu vou ter que descer lá pessoalmente e fazer a filmagem para vocês. Usei o drone e estou aqui ao lado desse túmulo. E olha, o que vejo aqui, vários santinhos, moedas, tem crucifixos aqui, tem até estátuas quebradas, tem um vaso aqui no chão quebrado. Aqui em cima, na cruz,
tinha uma placa de bronze, né, que a neta do barão do Grão-Mogol pediu para fazer, com os seguintes dizeres: que ele queria ser enterrado aqui nas suas terras, e não no cemitério do Rio Claro como ele havia sido enterrado anteriormente. Então, em 1920, teve seus restos mortais deslocados para essa região, né, que foi quase 30 anos depois dele ter falecido. E devido então a sua neta achar o documento deixado por ele, que dizia que queria ser enterrado nas suas terras, foi trazido para o meio dessa plantação aqui no meio do nada. E está aí até hoje. E é isso então, pessoal. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até agora, por ter ficado aqui vendo toda essa história. É uma história macabra, realmente é uma história macabra. Ela envolve muitos acontecimentos, escravidão de negros, que foi uma coisa muito horrível. Mas enfim, pessoal, essa é a história que aconteceu durante os anos aí de 1800. E antes de finalizar o vídeo, eu não posso deixar de agradecer primeiramente a Deus por dar-nos forças, sabedoria, saúde, para que nós possamos estar aqui e realizar um belo trabalho para vocês. Agradecer ao meu amigo Megadrone, ao amigo o William, conhecido como Sedex, que esteve aqui junto conosco para a gente poder realizar todo esse trabalho. E valeu! Não se esquecem aí de se inscrever no canal, se esquece de deixar o seu joinha e ativar o sininho. E obrigado!